Antes de as mensagens cruzarem o mundo, havia um Deus capaz de atravessar os céus, enganar os próprios deuses e caminhar livremente entre a vida e a morte. Seu nome era Hermes, o mensageiro do Olimpo, o senhor dos caminhos, o trapaceiro mais genial da mitologia grega. Hoje você vai descobrir como um bebê roubou um deus, como um mensageiro controlava o destino dos heróis e por que Hermes se tornou o símbolo do conhecimento oculto do universo. E já deixa o like agora para apoiar o canal. Isso ajuda muito a trazer mais histórias épicas como essa. Se inscreva para não perder nenhuma lenda, nenhum deus e nenhum mistério das mitologias do mundo. E comenta aqui embaixo qual outro deus você quer ver nesse próximo episódio. Agora, prepare-se, porque a jornada por trás do deus mais veloz do Olimpo começa agora. O silêncio das montanhas da Arcádia envolvia a pequena caverna, onde Maia, a ninfa das estrelas, deu à luz aquele que mudaria os caminhos da mitologia. Hermes nasceu longe dos palácios divinos, longe dos trovões de Zeus, como se o destino quisesse moldá-lo nas sombras antes de lançá-lo à luz. Desde o primeiro instante, seus olhos carregavam uma inteligência incomum. Não era o olhar frágil de um recém-nascido, mas a observação atenta de alguém que já compreendia o mundo. Enquanto Maia descansava, Hermes se levantou, sem chorar, sem tropeçar. Ele caminhou para fora da caverna e atravessou campos iluminados pela lua, até alcançar os rebanhos sagrados de Apolo. Ali teve a ousadia de um deus adulto. Roubou o gado do próprio deus do sol. Com genialidade, fez os bois caminharem para trás para confundir rastros. Apagou suas próprias pegadas e escondeu os animais em uma caverna distante. Em seguida, realizou o primeiro sacrifício da história divina, e a partir de um casco de tartaruga e nervos dos bois, criou a primeira lira. A música ecoou pelo mundo. Quando Apolo descobriu o roubo, sua fúria incendiou os céus, mas diante de Zeus, Hermes fingiu inocência com perfeição. O rei dos deuses, divertido, exigiu a devolução dos bois, e Hermes, ao tocar sua lira, encantou Apolo tão profundamente que ganhou seu perdão e o cadúceo sagrado. Assim, no primeiro dia de vida, Hermes, ainda bebê, já havia enganado um deus, inventado a música e garantido seu lugar no Olimpo. Com sandálias aladas nos pés e o cadúceo nas mãos, Hermes se tornou o mensageiro oficial de Zeus, cruzando o mundo com velocidade impossível para qualquer outro deus. Ele atravessava os céus, os mares, as montanhas e os desertos, levando ordens divinas, advertências e decretos que moldavam o destino de deuses e mortais. Mas Hermes era mais que um mensageiro obediente. Ele se tornou o protetor dos viajantes, dos comerciantes, dos diplomatas e daqueles que viviam à margem da lei. Onde havia estradas perigosas, era Hermes quem guardava os passos. Onde havia trocas, ele governava o lucro e a esperteza. Por isso, pilares sagrados marcavam fronteiras e caminhos em toda a Grécia, simbolizando sua presença nos limites do mundo. Hermes era o deus das transições, entre uma cidade e outra, entre uma decisão e outra, entre um destino e outro. Ali estava ele, sempre em movimento, sempre mudando o curso das coisas. Entre todos os papéis de Hermes, o mais misterioso era o de Psicopompo, o condutor das almas. Quando um mortal morria, Hermes surgia silenciosamente para guiá-lo até os portões do submundo. Hermes conduzia os espíritos pelos caminhos invisíveis que ligavam o mundo dos vivos ao reino de Hades, garantindo que nenhuma alma
se perdesse no vazio. Era o único Deus livre para entrar e sair do mundo dos mortos. Além disso, Hermes esteve presente nos maiores feitos heróicos da mitologia. Foi ele quem ajudou Perseu a enfrentar Medusa, oferecendo-lhe sandálias aladas, o capacete da invisibilidade e a bolsa mágica para carregar a cabeça da Górgona. Foi ele quem protegeu Ulisses dos feitiços de Circe, entregando-lhe a erva sagrada que anulava sua magia. Sempre que um herói enfrentava o impossível, Hermes aparecia com a solução, não com força, mas com muita inteligência. Hermes não governava apenas os caminhos físicos, mas também os caminhos invisíveis da comunicação. As palavras, os sinais, os juramentos e as promessas estavam sob sua influência direta. Na Grécia Antiga, todo acordo importante era feito invocando Hermes, pois acreditava que ele observava tanto a verdade quanto a mentira. Curiosamente, Hermes era ao mesmo tempo o protetor dos contratos e o patrono dos trapaceiros. Essa dualidade fazia dele um Deus único, aquele que entendia que a comunicação podia construir reinos ou destruí-los. Para Hermes, uma palavra bem colocada tinha mais poder do que uma espada. Foi por isso que ele se tornou o deus da retórica, da persuasão e da inteligência verbal. Políticos, diplomatas e oradores pediam sua bênção antes de discursos decisivos. Mas, ao mesmo tempo, ladrões e vigaristas também o veneravam, acreditando que Hermes tornaria seus golpes perfeitos e invisíveis. Na essência, Hermes representava o limiar entre a verdade e o engano. Ele não julgava, apenas mostrava o poder da mente humana. Seus mitos nos lembram que o mundo não se move apenas pela força, mas pela informação. E Hermes era o senhor absoluto dela. Apesar de sua natureza errante, Hermes teve diversos amores entre deusas, ninfas e mortais, mas seu filho mais famoso foi Pan, nascido da união com a ninfa Dríope, uma criatura metade homem, metade bode, que personificava os instintos selvagens da natureza. Pan herdou de Hermes o espírito livre, a música e a ligação com os caminhos afastados da civilização. Enquanto Hermes cruzava os mundos, Pan governava os bosques, os campos e os espaços, onde o homem sentia medo e encanto ao mesmo tempo. Outros filhos de Hermes se tornaram reis, heróis e fundadores de cidades, espalhando sua influência por todo o mundo grego. Mas o maior legado de Hermes não foi apenas sua descendência, foi seu arquétipo. Ao longo dos séculos, ele continuou vivendo como símbolo do viajante, do mensageiro, do comerciante, do cientista, do comunicador e do buscador do conhecimento. Na Idade Média, alquimistas viam Hermes como o pai da sabedoria oculta. Na filosofia moderna, ele passou a representar a mente em movimento, sempre em busca de novas verdades. Hermes nunca ficou preso ao passado, ele sempre avançou, assim como os caminhos que ele governa. E por isso, mesmo após milhares de anos, sua imagem ainda fala conosco, lembrando que a verdadeira força não está nos músculos dos deuses, mas na inteligência que transforma destinos. Hermes não era apenas um personagem das lendas, ele representava um movimento eterno do mundo. A mudança, a passagem entre realidades. Por isso, os romanos o transformaram em Mercúrio, deus do comércio e da velocidade, ampliando ainda mais sua influência. Com o tempo, Hermes também se tornou símbolo do conhecimento oculto e dos mistérios do cosmos, dando origem às tradições herméticas, ligadas à alquimia, à astrologia e à sabedoria secreta. Como Hermes Trismegisto, passou a ser visto como o mestre dos segredos da criação, um mensageiro não apenas dos deuses, mas do próprio universo. No fim,
Hermes governava aquilo que conectava tudo, os caminhos, entre céu e terra, entre vida e morte, entre ignorância e conhecimento. Ele era a ponte invisível do cosmos. E, enquanto houver movimento, escolhas, mensagens e transformações, Hermes continuará presente, veloz como o vento, cruzando os limites entre os mundos. Hermes nunca foi apenas o mais rápido entre os deuses do Olimpo. Ele foi aquele que compreendeu que o verdadeiro poder não estava na força bruta, mas no movimento, na inteligência e na capacidade de transformar destinos, desde o instante em que caminhou para fora de sua caverna ainda bebê, até o momento em que guiava as almas pelos caminhos invisíveis do submundo. Hermes sempre esteve entre mundos, entre decisões, entre começos e fins. Ele foi o mensageiro que levou a vontade dos deuses aos homens, mas também o Deus que ensinou os homens a pensar, negociar, viajar e sobreviver em um mundo cheio de perigos. Foi o guia dos heróis nas missões impossíveis, o guardião dos caminhos desconhecidos, o portador dos segredos que atravessam o tempo. Enquanto outros deuses governavam reinos fixos, Hermes governava o movimento. Ele ligava o céu à terra, a vida e a morte, o caos à ordem, o desconhecido ao conhecimento. E talvez por isso, seu legado nunca tenha desaparecido. Toda estrada percorrida, toda mensagem enviada, toda escolha que muda um destino, carrega um pouco do espírito de Hermes. Se você gostou de conhecer a história desse Deus extraordinário, deixe seu like para apoiar o canal e continuar trazendo as maiores lendas da mitologia para você. Se inscreva para não perder nenhuma história épica que atravessou os séculos, porque enquanto houver mistérios para serem contados, a jornada nunca termina.